começar nossa aula aí com os antipsicóticos, que eles são usados para tratar as psicoses. Um exemplo das psicoses é a esquizofrenia, que a gente vai estar falando um pouco dela hoje, tá? Então, a psicose é o estado no qual o indivíduo perde o contato com a realidade. Se caracteriza por apresentar alucinações, ilusões, delírio, transtorno do pensamento formal. Os antipsicóticos, eles são fármacos utilizados para o tratamento das psicoses. Eles também são chamados de neurolépticos, anti-esquizofrênicos ou tranquilizantes maiores. Eles são utilizados comumente no tratamento da esquizofrenia, mas também pode ser usado na indicação de outros transtornos psicóticos. Vamos falar um pouquinho da esquizofrenia. A esquizofrenia é o principal símbolo a ser tratado pelos antipsicóticos. Se caracteriza por, é caracterizada por o paciente esquizofrênico, na maioria das vezes, pessoal, ele não tem noção da realidade, ele perde a noção do convívio social, ele mistura sentimento de culpa, sentimento de perseguição, sentimento de amor e o sentimento de ódio. A esquizofrenia, ela tem dois sintomas, ela tem o sintoma positivo e o sintoma negativo. O sintoma positivo, ele está relacionado com a excitabilidade, a agitação, insônia, alucinações olfativas. A alucinação olfativa é porque a pessoa portadora da esquizofrenia, ela parece sentir alguns aromas. Visuais, ela parece perceber coisas. Auditiva, ela escuta vozes. O delírio, a perseguição e conspiração, ela relata que parece que sempre há alguém que está perseguindo ela, o paciente esquizofrênico. Transtorno de pensamento, o bloqueio, ela não consegue se concentrar nas ideias. A fragmentação, eles são fragmentados em muitos sentimentos, uma mistura de sentimentos. Associação frouxa, a desordem do discurso, conclusões ilógicas. O paciente, ele relata um evento, mas ele não consegue concluir coisas que são lógicas com o discurso dele. Daí tem uma desorganização também do comportamento, que tem o comportamento social inapropriado, o isolamento, antipatia, agressividade, a ambivalência, que é o sentimento misturado. Às vezes ele sente ódio, às vezes ele sente amor pela mesma coisa ou pela mesma pessoa. Ele não tem aquele sentimento, eu estou sentindo ódio por aquela pessoa. Não, é uma mistura de sentimentos que ele tem, tanto pelas coisas como pela pessoa. Agora, os sintomas negativos, eles são relacionados com a inibição da função, com as funções neuronais. O afastamento do contato social, embotamento afetivo, emoção reduzida, voz monótona, a mímica facial empobrecida, a falta de iniciativa, a pobreza de linguagem, eles são sintomas de inibição da atividade neuronal. A gente tem alguns tipos de esquizofrenia. Catatônica, rigidez, excitação, postura bizarra, maneirismo. A hebefrênica tem incoerência, desagregação dos pensamentos, afeto incongruente, discurso desorganizado, afeto embotado. É muito parecido essa mistura de sentimentos da hebefrênica
esquizofrênica é muito parecido com a depressão, os sentimentos. A paranoia, os delírios de perseguição, alucinações auditivas, violência, ansiedade, alteração nas relações pessoais. A residual é afastamento social, inadequação afetiva, comportamento excêntrico. A indiferenciada, quando preenche mais de um critério descrito acima, né? Desses critérios que a gente já falou. Então, nós vamos falar da primeira teoria da esquizofrenia, que é a teoria neuroanatômica, tá? O que é? É o aumento do tamanho ventricular, que está associado com a esquizofrenia, diminuição do córtex frontal e do hipocampo, que diminui o tamanho do neurônio, também está relacionado com a esquizofrenia. Isso ocorre por quê? Porque o cérebro que foram analisados pós a morte, eles possuíram de 30% a 50% menos expressão de mielina no córtex pré-frontal e no hipocampo. Foi comparado com o cérebro de pessoas normais. O cérebro esquizofrênico, de 30% a 50% de diminuição da expressão de mielina no córtex frontal e hipocôndrio. Foi isso que eu falei. Fizeram uma análise entre os cérebros pós-morte e de pessoas normais. Daí observaram o quê? Observaram menos expressão de mielina no córtex pré-frontal e no hipocampo. Nessa imagem, a gente pode perceber a diferença de um cérebro de uma pessoa normal e de um paciente esquizofrênico. Podemos observar aqui, ó, o tamanho do ventrículo. Tá vendo? O ventrículo aqui, ó, tá aumentado no paciente esquizofrênico. Os espaços ventriculares também em pacientes esquizofrênicos estão relacionados com a perda neuronal. Agora nós vamos... aqui o ventrículo, ó, tá vendo? O ventrículo aqui no meio, tá vendo? O aqui é de uma pessoa normal, né? Aqui, ó, você vê o tamanho dele, tá muito aumentado, né? Tá quase o dobro aumentado, ó, de tamanho. Aqui também, ó, esse daqui na pontinha, bem aqui, não sei se vocês estão vendo a seta onde que eu tô apontando. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é um ventrículo, aqui, ó, o tamanho que ele tá aqui. Então, foi isso que eles concluíram, né? Agora, tem outra teoria, que é a abordagem, que é a teoria dopaminérgica ou abordagem dopaminérgica. Vai ter um aumento da atividade dopaminérgica agravada pela esquizofrenia, né? Levodopa, anfetaminas, né? Que vai aumentar a atividade dopaminérgica, isso que tem o agravamento. O quadro de pessoas que tinham esquizofrenia, que eles pesquisaram nessa teoria, foi criada depois da observação de pacientes esquizofrênicos não tratados, que levaram a uma densidade de receptores dopaminérgicos maiores do que aqueles pacientes que foram tratados. A teoria dopaminérgica, ela diz o quê? Que o aumento da dopamina, ela vai desencadear a esquizofrenia. E que os pacientes esquizofrênicos não tratados possuem uma densidade de receptores dopaminérgicos maiores. Então, isso também está relacionado com o mecanismo de ação da maioria dos antipsicóticos, que eles vão bloquear os receptores dopaminérgicos, principalmente do tipo D2, né? Aqui nessa figura, nesse esquema, vai ter o aumento da atividade dopaminérgica, que vai levar à esquizofrenia. Então, pela teoria dopaminérgica, o aumento da dopamina ou o aumento da atividade da dopamina está relacionado com a esquizofrenia, seja o aumento dos neurotransmissores, ou seja, pelo aumento da densidade de receptores que tem. Então, a esquizofrenia,
ela está relacionada com o aumento da atividade, vai aumentar a atividade dos neurônios dopaminérgicos. A gente vai conhecer algumas vias dopaminérgicas encontradas no sistema nervoso central. Pode ser catalogadas até o momento em 4 vias dopaminérgicas. Que a gente vai falar de cada uma agora, tá? Vamos falar a primeira via, né, que é a nigroestriatal. Essa via, ela tá ligada na área tegumental ventral. Até o estriado dessa via, até o estriado da via. Ela tá ligada aqui, ó. Tá ligado ao estriado até a área tegumental ventral, que é essa área aqui. Na segunda via, que é a via mesolímbica, também é da área tegumentar ventral até o sistema límbico e até a amígdala. Aqui, ó, sistema límbico, amígdala. A terceira, que é a mesocortical, essa via ela é ligada pela área tegumentar ventral ao córtex pré-frontal. E a quarta via, que é a túbero infundibular, ela está ligada do hipotálamo à hipófise. Do hipotálamo à hipófise, aqui, a 4. A 3, ela está ligada na área tegumentar ventral ao córtex frontal, aqui, a setinha. Então, é da área tegumentar ventral até o córtex pré-frontal, da 3. Vamos estar falando mais um pouco delas, né? Então, vamos ver como que vai funcionar essas 4 vias dopaminérgicas, né? Primeiro, a via nigroestrial, que está ligada à substância negra ao estriado. Daqui até o estriado. Tem controle motor. A via túbulo, vamos falar desse daqui, túbero infundibular, ela liga o hipotálamo à hipófise. São as vias inibitórias. São as vias que têm diminuição da transmissão neuronal. Já as vias mesolímbica, que se liga à área tegumentar ventral ao núcleo accumbens, e a via mesocortical, que também é ligada na área tegumentar ventral ao córtex pré-frontal, são vias estimulatórias. Elas são vias que aumentam a atividade neuronal. A via mesocortical, ela é relacionada pela cognição, ela é relacionada pelas emoções, pela afetividade, também por ser uma via estimulatória, ela estimula os sentimentos. Igual eu falei para vocês, que a via túbero infundibular, ela é uma via inibitória. Ela vai inibir a liberação de prolactina, o hormônio responsável pela produção do leite. Então, aqui, podemos observar mais uma vez as vias dopaminérgicas. Entretanto, aqui nós vamos enfatizar na distribuição dos receptores dopaminérgicos, em principalmente as vias mesolímbica e mesocortical. Em cima, podemos visualizar os receptores dopaminérgicos da via mesocortical, que é essa parte aqui de cima. São principalmente receptores do grupo D1 dopaminérgico. Fazem parte desse grupo, do D1 até o D5, aqui em cima, D1 e D5. São receptores do tipo excitatório.
eles são localizados principalmente no córtex pré-frontal, ou seja, eles são inervados pela via dopaminérgica mesocortical. Já a área límbica, ela é constituída principalmente por receptores D2, D3 e D4, que é essa área aqui, mais de baixo. Fazem parte de outro grupo de receptores dopaminérgicos. Os receptores do tipo D2, eles são receptores do tipo inibitórios. Esses receptores fazem parte da via mesolímbica, né? Ou da área límbica. Por que eu estou falando principalmente dessas duas vias, do mesocortical e do mesolímbico? Porque são essas duas vias dopaminérgicas as principais responsáveis pelos sintomas da esquizofrenia. A área mesocortical ela é responsável pelos sintomas negativos da esquizofrenia, enquanto a área mesolímbica ela é responsável pelo sintoma positivo da esquizofrenia. Então, isso significa que os fármacos antipsicóticos, né, que vão inibir a ação da dopamina na área mesolímbica, principalmente vai atuar na diminuição dos sintomas positivos da esquizofrenia. Os antipsicóticos que vão agir principalmente no metabolismo de ação da dopamina, na área do córtex pré-frontal, na área mesocortical, vai atuar principalmente nos sintomas negativos da esquizofrenia. Então, a esquizofrenia seria o resultado de uma hiperfunção da área mesolímbica, que ela é responsável pelos sintomas positivos da esquizofrenia, e por uma hiperfunção da área mesocortical. Já que a área mesocortical ela é formada principalmente por receptores excitatórios e a área mesocortical ela está associada aos sintomas negativos da esquizofrenia, uma hipofunção dos receptores excitatórios seriam a causa dos sintomas negativos da esquizofrenia. Por isso que a gente cita mais essas duas áreas, essas duas vias dopaminérgicas, tá? Aqui, nessa imagem aí, a gente pode observar a via mesolímbica da dopamina. É responsável pelos sintomas positivos da esquizofrenia. E a mesolímbica, ela é formada principalmente por receptores inibitórios do tipo D2. E nós vimos na teoria dopaminérgica que o excesso de dopamina é responsável pela esquizofrenia. Ou, pelo menos, em pacientes esquizofrênicos, a gente pode observar um aumento dessa concentração de dopamina. Que se a concentração de dopamina aumenta na área mesolímbica, ela vai se ligar aos receptores dopaminérgicos do tipo D2. Só que os receptores dopaminérgicos do tipo D2, eles são encontrados principalmente no hipocampo e também na amígdala. São receptores inibitórios, então quando a dopamina se liga a eles, ela vai inibir a atividade neuronal dos neurônios dessa região, que é na amígdala e no hipocampo. Só que esses receptores são esses neurônios, né, GABAérgicos, que a gente chama, são neurônios produtores de GABA. Ou seja, o excesso de dopamina, ela vai inibir a produção e a liberação do GABA. Se o GABA é um neurotransmissor inibitório, então, na prática, pessoal, seria uma inibição da inibição. Significa uma excitação. O GABA ele age sobre o tálamo, inibindo a função do tálamo. E o tálamo, a gente sabe que é uma região cerebral que funciona como um filtro sensorial, reduzindo as atividades sensoriais. Significa que o excesso de dopamina vai inibir os neurônios da amígdala e do hipocampo a produzir GABA. Sem o GABA, a gente vai ter um excesso de atividade neuronal no tálamo, porque é inibido pelo neurotransmissor inibitório. O GABA, o excesso de atividade talâmica, ele provoca alucinações,
e os delírios. Ou seja, a gente viu que é os sintomas positivos da esquizofrenia. Agora, a gente tem outra teoria que é serotoninérgica, que observou que os efeitos alucinógenos dos LSD, o LSD é um alucinogênico, que ele provoca sintomas de alucinação, semelhante àqueles que foram experimentados pelos pacientes com esquizofrenia. E o mecanismo de ação do LSD é a ativação dos receptores de serotonina, do tipo 5-HT2A. Então, a gente tendo uma ativação dos receptores serotoninérgicos, do tipo 5-HT2A, promove alucinação semelhante às observadas nos pacientes esquizofrênicos. A partir daí que foi criada essa teoria da serotonina, né? Serotoninérgica. Ou seja, o aumento da ativação dos receptores 5-HT2A pode ser responsável pelos sintomas observados na esquizofrenia. Então, os antipsicóticos atípicos, por exemplo, eles vão agir bloqueando os receptores 5-HT2A. Mas até que os receptores dopaminérgico D2, isso reforça a teoria serotoninérgica, que eles vão bloquear mais os receptores 5-HT2A do que os receptores dopaminérgicos, que é o D2. Então, o aumento da atividade serotoninérgica pode levar à esquizofrenia. Então, a teoria serotoninérgica, ela diz que o aumento da atividade de serotonina está relacionado com a esquizofrenia. Então, assim como os aumentos da dopamina pode estar relacionado com a esquizofrenia, pela teoria serotoninérgica, nós temos um aumento do número de neurotransmissores de serotonina, que também está relacionado com a esquizofrenia. Agora temos outra teoria, que é a teoria glutamatérgica, que ela veio através de uma observação de que a fenciclidina, ela é uma antagonista do NMAD, que é um receptor do glutamato, que vai induzir a psicose. Ela é semelhante à esquizofrenia. E também estudos pós-morte que foram feitos, eles observaram que o cérebro do paciente esquizofrênico apresentava diminuição na concentração de glutamato nas regiões do córtex frontal e no hipocampo, nas mesmas regiões que anatomicamente foram observados os espaços, com diminuição do número de neurônios, provavelmente neurônios de glutamato. E também veio a observação do antagonista do NMDA com a fenciclidina, que aumenta também a dopamina no córtex pré-frontal e as estruturas subcortical. O aumento dessa dopamina, que está relacionado com a esquizofrenia, como a gente viu na teoria dopaminérgica, né? Então, a gente tem pela teoria do glutamato, que vai diminuir a atividade glutamatérgica, que está relacionada também com a esquizofrenia. Agora vamos para o mecanismo de ação dos antipsicóticos. Os fármacos antipsicóticos, principalmente, eles agem para bloquear os receptores de dopamina, que também são chamados de neurolético, e algum deles também pode bloquear os receptores de serotonina. No caso aqui da risperidona e na clozapina. Além disso, alguns antipsicóticos também pode bloquear outros receptores, como histamina, os receptores da histamina, o H1, que aqui quem vai bloquear vai ser a
clorpromazina e a clozapina. Também a clorpromazina, ela também bloqueia os receptores alfa-adrenérgicos. A tioridazina e a corpromazina, elas vão bloquear também os receptores colinérgicos do tipo M1. Então, a classificação farmacológica dos antipsicóticos. Eles podem ser divididos em primeira geração e segunda geração. Os antipsicóticos de primeira geração, eles são mais utilizados na clínica, tá? Que é o que a gente mais utiliza, que é o clorpromazina, a levomepromazina e o haloperidol. No Brasil, né? No Paraguai, são esses três que eu falei, que é o... É. Aqui no Paraguai, é esses três que eu falei para vocês, que é o mais utilizado. Aqui no Paraguai, a gente utiliza esses três. Os antipsicóticos de segunda geração, ou os atípicos, que é o que a gente mais utiliza no Paraguai, né? Que é a clozapina, a risperidona, a alozapina e a quetiapina, que eles vão bloquear os receptores serotoninérgicos do tipo 5-HT2. Bom, vamos falar primeiro dos antipsicóticos de primeira geração, né? Eles vão bloquear as 4 vias. Eles têm a capacidade de inibir essas 4 vias dopaminérgicas. Ao bloquear os de primeira geração pela via mesolímbica, eles causam melhora nos sintomas positivos. A ligação da dopamina nos receptores dopaminérgicos, eles produzem uma inibição na produção do GABA. Sem o GABA, vai ter aumento da atividade neuronal no tálamo, bloqueia a região mesolímbica de D2 e produz uma melhora acentuada nos sintomas positivos da esquizofrenia. A via nigroestrial, ela é responsável pela produção e pela liberação da acetilcolina. Ela é controlada pela dopamina. A acetilcolina é o neurotransmissor responsável pelo controle motor, que é a contração do músculo estriado esquelético. Se tem bloqueio dessa via, a gente vai ter uma síndrome extrapiramidal. É muito parecido com Parkinson, ou seja, né, as extensas contrações musculares, vai ter contrações desordenadas, movimentos inconstantes e tremores. Na via túbero-infundibular, ela é responsável pela liberação da prolactina. A dopamina é produzida no hipotálamo, vai inibir a hipófise a produzir a prolactina. Com a inibição dessa via, a gente vai ter uma inibição da liberação da prolactina. Com consequência disso, tem uma hiperprolactinemia. Vai aumentar essa prolactina, né? Na via mesocortical, por que ela vai agravar? Porque a via mesocortical, ela é uma via estimulatória e é uma via constituída por receptores do tipo D1, que são receptores estimulatórios. Significa que o bloqueio desses receptores produz uma redução da estimulação sobre a via pré-frontal, né? Cortical pré-frontal. Consequentemente, vai agravar os sintomas negativos da esquizofrenia.
que são sintomas que estão relacionados com a diminuição da atividade neuronal. Os antipsicóticos de primeira geração. O benefício no tratamento dos sintomas positivos, pensamento desordenado, alucinação, delírio, por bloqueio dos receptores dopaminérgico D2 na via mesolímbica. Produz efeito extrapiramidal, que é o bloqueio do receptor D2 na via nigroestrial. Vai produzir esses efeitos extrapiramidal. Que efeitos que são esses? Ataxia, que é síndrome das pernas inquietas, é os movimentos desordenados das pernas. Distonia, são os espasmos no músculo da língua, da face e do pescoço. O Parkinson farmacológico vai aumentar a rigidez. Bradicinesia, que é os movimentos vai estar lentificado. E tremores. A discinesia tardia, a longo prazo, vai ter mastigação constante, protução da língua e careta, que é o movimento desordenado de alguns músculos que vão causar isso. Então, sob o uso da medicação antipsicótica, elas vão inibir a via mesolímbica, que esse mecanismo ele é responsável pela diminuição dos sintomas positivos, que é alucinações e o delírio. Eles provocam um bloqueio da via mesocortical, uma amplificação que vai piorar os sintomas negativos, vai ter uma redução dos sentimentos. Aqui, que eles vão inibir a via mesoestrial, que ela é formada pela ligação de neurônios que se ligam à substância negra até o estriado. Então, esses neurônios dopaminérgicos, que se ligam aos receptores D2 no estriado, são neurônios colinérgicos. Que a dopamina ela é produzida pelos neurônios da substância negra, que vão se ligar aos receptores D2 no estriado. Vão inibir a produção da acetilcolina. É uma via inibitória da acetilcolina. Como os antipsicóticos inibem a via nigroestriado, eles vão se ligar ao D2 no estriado, impedindo essa inibição. Consequentemente, a gente vai ter um aumento da acetilcolina, que se caracteriza por efeitos extrapiramidais, que é a discinesia tardia e o parkinsonismo. E o que aconteceria se o neuroléptico fosse tirado após um longo tratamento? Aqui, pessoal, a gente tem dois receptores, esses dois amarelinhos, e uma célula efetora. O primeiro receptor, esse daqui, é dopaminérgico, e o segundo, ele é colinérgico. Ele é produtor da acetilcolina. O neurônio dopaminérgico produz a dopamina. Essa dopamina, ela interage com os receptores D2, que vem para cá. Aqui nessa área, a gente tem um monte de receptor D2. Os receptores colinérgicos, ao interagir, eles vão reduzir a produção e a liberação da acetilcolina. E vai agir na célula efetora, que é essa laranja aqui, grandona. Os neurolépticos, eles vão bloquear a ação da dopamina. E os neurônios colinérgicos, eles vão se adaptar com essa redução da atividade colinérgica, que começa a produzir mais receptores dopaminérgicos, chamado pelo mecanismo upregulation, que vai regular a produção dos receptores D2 dopaminérgico. Os neurônios colinérgicos, consequentemente disso, mais dopamina vai se ligar a esse receptor. Mais dopamina vai fazer com que haja cada vez menos produção da acetilcolina, até que a produção da acetilcolina seja completamente reduzida. Isso vai ser responsável pela discinesia tardia e
a discinesia tardia e catatônica, que são os sintomas extrapiramidais. Que vão causar os sintomas extrapiramidais, né? Aqui foi o que eu expliquei agora para vocês, essa figura. Então, sobre o uso da medicação antipsicótica, eles inibem a atividade da dopamina, da via túbero-infundibular. A dopamina ela é produzida no hipotálamo, ela vai agir nos receptores dopaminérgicos do tipo D2 na hipófise, inibindo a produção da prolactina. Com esse bloqueio acontecendo desses receptores, retiramos a inibição da produção da prolactina. Também tem um aumento dos níveis de prolactina. Então, esse aumento dos níveis de prolactina, nós vamos ter uma hiperprolactinemia, né? Vai ter ginecomastia, amenorreia, galactorreia. Alguns exemplos aqui de receptores de antipsicótico da primeira geração, né? Eles são antagonistas dos receptores D1, M1, H1, que é a histamina, e o alfa-1, né? Os neurolépticos atípicos, que é o haloperidol, tioridazina e a clorpromazina. Os antipsicóticos da primeira geração têm algumas reações adversas. Vai ter reação anticolinérgico, que muscarínico. Quais são que vão ter reação anticolinérgico? Levomepromazina, clorpromazina e a tioridazina. Vai ter perda da acomodação visual, boca seca, constipação, dificuldade de urinar, porque vai diminuir, ela vai agir lá diminuindo o sistema nervoso parasimpático, né? Os bloqueadores alfa-1 adrenérgico vão agir no sistema nervoso simpático, que é a levomepromazina, clorpromazina e a tioridazina, que vai causar hipotensão ortostática, disfunção erétil e retardo na ejaculação. Os bloqueadores H1 histaminérgico vai causar sedação e ganho de peso. Alguns antipsicóticos típicos, eles vão possuir afinidade ou preferência por algum receptor D2. Os receptores D2, a gente tem mais afinidade. O alfa-1, os principais antagonistas são a clorpromazina e a tioridazina e a clorprotexene, tá? Os 5-HT2A, eles não apresentam grande afinidade pelos receptores serotoninérgicos, vocês podem ver aqui, né? Bem pouca afinidade eles vão ter. Do H1, os principais bloqueadores são a clorpromazina, a flufenazina e a clorprotixemene. E dos muscarínicos, que é o M1, eles todos têm a mesma afinidade, que a gente pode observar, todos têm a mesma afinidade. Os antipsicóticos de segunda geração, eles não causam efeito extrapiramidais, tá? Eles vão bloquear os receptores serotoninérgico, 5-HT2A, e o dopaminérgico, que é o D2. Os efeitos farmacológicos, eles são mais eficazes no alívio dos sintomas negativos, também são eficazes no alívio dos sintomas positivos, tem pequena propensão em reduzir os efeitos extrapiramidais, porque eles não causam tantos efeitos extrapiramidais como o de primeira geração. Eficaz em pacientes resistentes a antibióticos típicos. Aqui um exemplo deles, né?
que eles vão se ligar a D1, D2, D4, 5-HT2, 2A, 2C e 3. M1, que é os muscarínicos, H1 e alfa-1. Que principalmente que a gente usa aqui no Paraguai é a risperidona. Também tem a clozapina também que a gente usa aqui. Então, os antipsicóticos atípicos, eles são antagonistas dos receptores serotoninérgicos 5-HT2A, dopaminérgico D1 e D2, colinérgico muscarínico M1, adrenérgico alfa-1 e alfa-2 e o histaminérgicos, que é o H1. Os efeitos antipsicóticos têm baixa relação, é a afinidade D2 e a afinidade de 5-HT2A, né? Que é baixa. Eles têm baixa relação. Então, os antipsicóticos atípicos, a risperidona, clozapina, quetiapina e o aripiprazol. A atividade e seletividade desses fármacos sobre os receptores de dopamina e de serotonina, né? Você vê que eles se ligam mais a D2, né, do que os outros, né? Eles têm mais afinidade em D2. Os antipsicóticos atípicos, né, que é os aspectos gerais. Tem baixa incidência com a síndrome extrapiramidal, eles melhoram a função cognitiva, eficácia nos sintomas negativos, eles não produzem discinesia tardia a longo prazo, né? Eficácia quando não respondem aos típicos. E os de terceira geração ainda não está muito bem estabelecido, né? Mas estão estudando ainda. Mas eles são agonista parcial dos receptores D2. Aqui é um quadro comparativo dos antipsicóticos tradicionais, que é os típicos, e dos atípicos, né? O clorpromazina e o haloperidol, eles são de primeira geração. E os demais, o clozapina, risperidona, quetiapina, ziprasidona e aripiprazol, eles são de segunda geração. Daqui tem um quadro comparativo de cada um. A potência, a síndrome extrapiramidal, a sedação, hipotensão, né? A gente pode ver aqui que os que de primeira geração, o que tem uma potência alta é o haloperidol, né? Que vai causar uma síndrome extrapiramidal alta, né? Muito alta, por sinal, é o haloperidol. Sedação e hipotensão, quem vai causar é o clorprozamina. Os de segunda geração, de alta potência, a gente tem o risperidona e o aripiprazol, tá? Nenhum tem muita ligação, vai causar síndrome extrapiramidal. No resto, eles são tudo baixa. Sedação e hipotensão são baixa. Aqui também outro quadro comparativo dos antipsicóticos, os tradicionais, que são típicos, e os atípicos, né? As vantagens e as desvantagens de cada um. Daí, depois vocês dão uma olhada, os de primeira geração e com os de segunda geração, as vantagens e as desvantagens de cada um. Aqui a taxa de recaída entre o risperidona, que é o atípico, e o haloperidol, que é o típico, de alta potência, né? Que os pacientes, aqui foi um gráfico que eles fizeram, dos pacientes que receberam o neurolético atípico, que é a risperidona, que ele é atípico, apresentam menos recaída do que os tratados com o haloperidol, que é o típico de alta potência, né? A gente pode ver aqui que
os que receberam o risperidona tem menos recaída e o haloperidol tem mais recaída, né? Aqui são os fármacos, uma tabelinha com cada um dos fármacos de primeira e de segunda geração, quais são os típicos e quais são os atípicos, tá? Os 3 de cima, eles são os típicos, o neuroléptico típico, e os 6 de baixo são o atípico. A observação terapêutica de cada um, daí vocês dão uma olhada aí nessa tabelinha aí. O que causa, o que acontece, tá? Bom, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de todos.